E milhões de contribuintes devem prestar contas ao fisco. O prazo de entrega do imposto de renda começa dia 2 de março e vai até 30 de abril. 27 milhões e meio de brasileiros devem declarar o imposto de renda neste ano. E é preciso ficar atento às regras para a declaração de 2015, ano base 2014. Devem declarar os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis em 2014 no valor superior a R$ 26.816,55. Em relação à atividade rural, deve declarar quem obteve receita bruta superior a R$ 134.082,75. Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte, cujo valor foi superior a R$ 40 mil. A pessoa física de posse ou propriedade de bens ou direitos de valor igual ou superior a R$ 300 mil também deve declarar. Os especialistas recomendam: se organize, separe todos os documentos e comprovantes para não deixar a declaração para a última hora. O comportamento do contribuinte ao longo do tempo tem melhorado. O contribuinte hoje está mais organizado, a Receita tem oferecido sistemas para que o contribuinte, ao longo de um exercício, o chamado rascunho, o programa do rascunho, que o contribuinte consiga já organizar essas informações do imposto de renda. Muito importante que, ao informar a declaração do imposto de renda, o contribuinte tenha arrecadado toda a documentação necessária para informar na declaração, para evitar a chamada malha fina da Receita Federal. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio o advogado especialista em direito tributário, Eric Endrello. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bom, vamos começar perguntando, aquela pergunta que todo mundo tem. Tem alguma mudança significativa na declaração desse ano em relação ao do ano passado? Não houve maiores mudanças em relação a essa declaração, O formulário continua sendo aquele formulário padrão, onde as pessoas vão classificar os rendimentos que obtiveram no ano passado, e a partir daí levar para a Receita Federal o conhecimento, para que ela, a partir desse conhecimento, verifique se haverá ou não algum tipo de restituição, algum imposto a pagar, E quem tem que declarar esse ano? Mudaram os tetos, os pisos? Sim. Esse ano, as pessoas que obtiveram rendimentos a partir de 26.800 e alguma coisa, são obrigados a fazer essa declaração, Lembrando que essa declaração ela é de cunho obrigatório, Acaso o contribuinte não o faça na data prevista, acho que no último dia de mês de abril, 29 30 de abril, e poderá sofrer multas, que poderão variar até em 20% do valor do imposto que deveria ser pago, com um valor mínimo de R$ 165. Então, é muito importante que o contribuinte esteja atencioso para essas datas, a fim de que ele faça a sua declaração sem maiores problemas e não tendo que pagar multas para o governo. Caso a pessoa não tenha todos os documentos até a data limite, o que é um prazo grande, mas muita gente deixa para a última hora. Sim. A dica é entregar mesmo assim, fazer retificação depois? Entregar, faz a sua declaração no prazo, coloca as informações, as que tiver, e se posteriormente obtiver documentos necessários que vise mudar as informações ali contidas, ela entra e faz uma retificadora, mas nunca deixar de levar essa declaração no prazo, porque senão ela vai sofrer essa multa. Muita gente tem dúvida em relação à demissão, por exemplo. Uma pessoa pede demissão, ela é demitida do trabalho. Trabalhou durante 6 meses, vamos supor, num ano. Daí ficou o restante do ano recebendo seguro-desemprego. Como declarar isso? Bom, aí vamos primeiro ter que verificar que faixa de rendimento essa pessoa teve, Porque se ela passa daquela faixa que é isento, ela vai ter que submeter isso à tributação. Então, ela vai ter que informar lá na sua declaração que ela teve como fonte pagadora, ainda que seja os 6 meses, aquele patrão, aquela empresa, aquela pessoa jurídica, e a soma desses valores mais o que ela recebe de seguro-desemprego, se ultrapassar, ela vai submeter à tributação normalmente. Tá ótimo. E a gente também foi às ruas ouvir as pessoas, as dúvidas que as pessoas têm em relação a esse assunto, que são muitas, Sim, claro. A gente vai ouvir agora a Amanda Pedrosa, que é vendedora. Ok. Recebi aluguel de imóvel em 2014. Como eu declaro isso? E aí? Bom, muito comum, as pessoas receberem o aluguel, pessoas que vivem aí de rendimentos de imóveis. E esse é um rendimento que ele é de obrigatoriedade, de obrigatória declaração. Lá
no formulário de declaração de imposto de renda, existem vários quadros onde se classificam esse rendimento. Rendimentos isentos, rendimentos vindo do exterior e tal. Então, ela vai colocar esse rendimento lá, dizendo quem é a pessoa que paga, a fonte pagadora, com o CPF dessa pessoa, e ela vai classificar como se fosse uma fonte normal, um rendimento tributável, como se fosse, não um empregador, mas um rendimento que advém de um bem, cujo qual ela é proprietária. Então, haverá lá esse espaço para que ela possa inserir esses dados da pessoa. A pessoa que paga o aluguel também tem que declarar, ou não? Bom, a pessoa que paga, para ela não é uma despesa dedutível. Então, ela não precisa levar essa declaração, não. A forma como a Receita controla isso, geralmente, se feito por imobiliárias, essas imobiliárias, elas são obrigadas a declarar para a Receita quem são os seus clientes e quanto eles receberam desses rendimentos, né? E aí leva essa tributação. Mas se a pessoa quiser declarar, até mesmo para poder mostrar as suas despesas, que nesse caso não é dedutível, frise aqui, não haverá nenhum problema, ela poderá fazer isso. Bom, tem uma outra pergunta do seu Divino Reis, que é vendedor também. Ok. Eu posso deduzir despesa com funeral? Despesas com funeral? Infelizmente não, apesar de ser uma situação muito difícil na vida da pessoa, né? E a gente sabe que é uma despesa grande e muitas vezes inesperada, mas essa despesa a Receita ela não considera como dedutível, né? Aliás, isso é uma situação interessante porque muitas outras despesas também não são dedutíveis, né? Medicamentos, aquisição de óculos, né? Às vezes muitos produtos são comprados em prol da própria saúde, mas que não são dedutíveis pela classificação da própria Receita Federal, né? É muito polêmico esse tema, mas infelizmente ele não vai poder deduzir. Bom, doutor, dá para deduzir gastos com autoescola, habilitação, renovação ou não? Não, esses gastos não, né? Na verdade, a fase de dedução com educação serão com aquelas instituições que sejam consideradas instituições de educação, segundo o nosso Ministério da Educação, né? Então, escolas, ensino fundamental. Cursinho não, porque já não é uma entidade considerada educacional. Nem cursinho ela não depende de registros. Para concurso. Também, esse aí também não. Escolas de idiomas também estão fora. Infelizmente, a legislação ela ficou um pouco mais restrita a essa realidade das instituições de educação propriamente dita, formalmente reconhecidas, né? Infelizmente. Se um pai, por exemplo, empresta o dinheiro para o filho comprar o carro, esse filho vai pagar para ele depois esse dinheiro. Quem declara esse gasto, o pai ou o filho? Pois essa questão do empréstimo entre parentes é muito interessante porque isso é muito comum, né? Então, na verdade, como vai ser um valor que ingressará nos domínios financeiros de quem está tomando emprestado, ele vai ter que declarar que ele está recebendo esse dinheiro. E lá no modelo existirá esse campo. Isso para cobri-lo de uma eventual tributação, porque empréstimo não é tributável, mas se ele não tiver declarado, se for constatado aquele valor na sua conta corrente, por exemplo, pode-se entender que foi um rendimento de origem não declarada e a Receita vai levar a tributação. Né? A mesma coisa a pessoa que está emprestando. Né? Ou seja, ela vai para poder, se alguém está recebendo, é porque alguém está lhe emprestando. Então, as declarações têm que ser harmônicas, né? Consentâneas. Então, ambas as partes vão ter um dando a saída e o outro dando a entrada desse dinheiro. Se o contribuinte teve o carro roubado no ano passado, recebeu o seguro, como ele faz essa declaração? Aí nós estamos falando de uma verba ou de um valor que é considerado uma indenização. Então, nesse caso, lá na declaração de imposto de renda dele haverá o quadro ou o espaço chamado rendimentos isentos ou não tributáveis. Porque aí, no caso, ele está sendo ressarcido por um prejuízo, por um dano material, e aí já não é considerado um rendimento novo. Então, não seria correto tributar novamente esse rendimento. Então, ele vai levar a declaração, mas colocará dentro de uma classificação como um rendimento isento ou não tributável. Tá ótimo. A gente tem mais uma dúvida de um telespectador, é a Sofia Orletti, que é intérprete. Vamos ouvir. Como que eu declaro um empréstimo que eu fiz no banco? Muito similar ao caso do pai que empresta para o filho, né? Ela, para justificar o ingresso de um valor que adentra nos seus domínios financeiros, no caso, provavelmente num depósito em conta corrente, embora ela vá ter lá o documento de empréstimo, né, que é feito com o banco, mas ela leva isso ao conhecimento da Receita, colocando lá no quadro como empréstimo e não sofrerá tributação. Tá ótimo. Agora tem a pergunta do Carlos Reis, que é técnico administrativo. Carro roubado e seguro recebido, como pode ser declarado?
Novamente, aí a de carro roubado, né? O senhor já respondeu. Eu já respondi, mas a gente enfatiza aqui, né? Indenizações, de modo geral, não são tributáveis, né? E o carro roubado, que é a indenização que a seguradora lhe dá por essa perda, ela não sofre essa tributação, mas frisando, tem que ser levado à declaração para a Receita saber que aquele valor que você recebeu trata-se de uma indenização, porque senão ela pode entender que é um valor que você recebeu de uma fonte que você não declarou e ela vai glosar esse valor. Saúde. Quem tem plano de saúde tem que declarar todo mundo ou só os gastos eventuais com saúde? Não, a saúde é um dos poucos temas em que o contribuinte pode deduzir integralmente, né? Então, o plano de saúde, o contribuinte que pagou durante o ano, ele tem direito a deduzir integralmente esse valor como despesa, diminuindo a base de cálculo do seu imposto, né? Uma pessoa não é obrigada a declarar, mas aí é exatamente agora o momento que ela vai ter para poder dar uma aliviada na carga fiscal dela, né? Já que ela veio ao longo do ano pagando imposto, agora chegou a hora da Receita escutar quais são as suas despesas, né? E essa é uma das despesas que integralmente pode ser deduzida. Então, a pessoa, ela poderá, sim, valer-se dessa despesa para poder deduzir do seu imposto. Bom, para a gente encerrar, a declaração é legal, tem que ser feita por lei. Quem não cumprir essa obrigação pode ser punido. De que forma? Quem não cumprir essa obrigação vai sofrer multas tributárias, né, de natureza tributária. Que, como eu disse no início aqui, a gente vai enfatizar, é uma multa que pode variar até 20% do valor do tributo, né, sendo um valor mínimo de R$ 165. E quem não fizer essa declaração vai ter essa multa inscrita e poderá sofrer uma execução fiscal, ter o seu nome negativado na dívida ativa, e a partir daí tem uma série de problemas, né, de abrir uma conta no banco oficial, fazer um concurso e tal, e podendo sofrer essas sanções. Então, o ideal é que a pessoa não perca esse prazo, né, e faça a sua declaração no prazo, para que ela cumpra, então, com o seu dever de contribuinte, né? Tá ótimo, obrigada pela participação. Eu conversei com o advogado tributarista Eric Endrilo a respeito do imposto de renda deste ano. Até uma próxima, obrigada. Eu que agradeço.